diz o profeta do Senhor. Esta é a razão porque eu gosto dessas convenções do Evangelho completo. Você ouve as pessoas clamarem e gritarem e louvarem ao Senhor, porque entraram em companheirismo, um companheirismo divino do Espírito Santo. Seja quando for que você se afastar disso, você voltará para a Babilônia. E é melhor que você dê toda a atenção a isto. Isto é certíssimo. Quando chegamos a um lugar onde nos afastamos dessa glória Shekinah, desses louvores a Deus, desta unção fresca que derruba todas as barreiras religiosas e coisas e nos torna um em Cristo Jesus, livres de toda a condenação. É disto que precisamos nesta noite ou nesta manhã. É disto que a igreja precisa. Isto é companheirismo divino. Isso é o que tenho encontrado nessas convenções. São lugares onde homens e mulheres não estão envergonhados de entrar em adoração e se soltar na presença de Deus. Eles não estão envergonhados do Evangelho. Eles estão prontos para testificar, cantar, gritar. Eu até os ouvi falar em línguas, de vez em quando. Não ouço mais, mas de vez em quando eles falam. Oh, nunca perca isso. Se você alguma vez perder isto, a ponto de se envergonhar de entrar em um relacionamento com Cristo, deixe que Ele habite em você. Deus no homem, Ele próprio dando-se a conhecer ao povo pelo seu Espírito, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, raro, diferente do mundo, santificado pelo sangue e separado das coisas do mundo. Amém. Isto é uma pregação sassafrás dos velhos tempos, mas salvará o homem do pecado. Isso limpará uma pessoa e a tornará em uma nova criatura em Cristo Jesus. Não vai clarear, mas vai branqueá-lo. Vai tirar toda a vergonha de você. Tirará a negligência de você. Fará de você, de nós, uma nova criatura. O novo nascimento, ele tem 3 processos: justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo. Não é apenas você receber o Espírito Santo, porque você só recebe o Espírito Santo quando nós passamos pelos processos de justificação, santificação, então o batismo do Espírito Santo. Justificação é Deus te justificando, fazendo de você justificado pela fé, crendo no Senhor Jesus Cristo, santificando você, nós, pelo sangue, porque este é o processo estabelecido por Deus. Você pode ser justificado e não ser santificado. Você pode ser santificado e não ter o Espírito Santo. Acontece isto com muitos. Muitos estão aí estacionados, muitos anos aí em justificação, santificação,
e não receberam ainda o Espírito Santo. Eles pensam que porque receberam a mensagem, creram na mensagem, eles já têm o Espírito Santo. Mas crer apenas na mensagem não é o suficiente. Você tem que obedecer a mensagem. Você tem que ter a mensagem em seu coração. Você tem que ser lavado, redimido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E isto requer uma total obediência à palavra de Deus para receber o batismo do Espírito Santo. Os apóstolos que andaram com o Senhor Jesus Cristo estavam constantemente nas suas reuniões, nos seus cultos, nos cultos de orações. Eles ainda que creram no Senhor Jesus Cristo, ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Eles creram, eles só foram receber o batismo do Espírito Santo lá em Atos 2, no dia de Pentecoste. Andaram com o Senhor Jesus Cristo por 3 anos e 6 meses e ainda não tinham o Espírito Santo. Então, meus irmãos, é necessário nascermos de novo, ser gerado pela palavra, ser nascido da palavra e batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, aqui o profeta de Deus ele está dizendo: eu vi uma irmãzinha tão tímida que o homem do seguro veio até a porta e ela virou o rosto. Deixei-a ir ao altar e entrar na glória da Shekinah de Deus. E ela ficará ali e testificará de tal modo que sacudirá as telhas em cima da casa. Claro. Então o profeta fala de uma irmã que era muito tímida, que o homem do seguro veio até ela, à porta, e ela virou o rosto. Deixa-a ir ao altar e entrar naquela glória da Shekinah de Deus. E ela ficará ali e testificará de tal modo que sacudirá as telhas em cima da casa. Quando uma pessoa está de fato na glória da Shekinah, em companheirismo divino, não se envergonha de testificar das coisas de Deus, de glorificar a Deus, de dar testemunho de Deus, das coisas de Deus. Não se envergonhará de ser uma cristã, de ser um cristão. Então é necessário perdermos os nossos estilo próprio e entrar no estilo de Deus. Por quê? Ela está na presença de Deus. Quando ela entra, ou ele entra na presença de Deus, não se envergonhará mais do Evangelho. O apóstolo Paulo diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crer. Primeiramente dos judeus e depois do grego. E ela se encontrou com alguém que é real. Quando você se encontra com alguém que é real, que é verdadeiro, a vida se tornou uma coisa nova. E ela não está mais intimidada pelo mundo. O mundo vai te criticar, zombar, mas você não vai ficar intimidado ou intimidada pelo mundo, porque você está em um companheirismo divino com Cristo. Porque para mim o viver é Cristo, disse o apóstolo Paulo,
Isso é o que eu chamo de verdadeiro ou verdadeiramente espiritual. Filipenses 1:21. Pois bem, você não pode fazer isto por seus credos. Você não pode. Credos nunca satisfarão uma alma faminta. Eles estão bem, mas não tenho nada contra eles. Mas o que precisamos hoje é do companheirismo divino. E há somente uma maneira de obtê-lo, por meio do sangue, para entrar na glória Shekinah. No Antigo Testamento, diz o profeta, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, e isso levando o sangue diante dele. Ele era ungido, eu gosto de estudar isto. Como ele era ungido com o óleo da unção. Creio que Davi exclamou: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Salmo 133, versículo 1 ao 2. O óleo faz com que as coisas fluam com facilidade, com suavidade. Vocês sabem, quando um homem está realmente ungido e pronto para Deus, ele é flexível. Vocês sabem, quando ele não está assim, ele fica muito rígido, sabe? Eu não sei como. Então, por isso que necessita da unção de Deus, para que nós sejamos flexíveis. Sempre tive pena de um mulo. Um mulo é a coisa mais estúpida que eu já vi. Você pode assobiar para ele, chamá-lo, e ele simplesmente vai levantar suas grandes orelhas e olhar para você. Ele não conhece a amabilidade como um cavalo, porque o mulo, ele é um animal híbrido. Ele não tem muita iniciativa. E outra coisa, o mulo não sabe, ele não sabe de onde vem. Nunca diga que Deus fez o mulo. Fez o homem, digo, foi o homem que o fez. Não coloque a culpa em Deus por algo assim. Isso foi um cruzamento da égua com o jumento. Mas nunca atribua isso a Deus. Deus nunca faria uma coisa dessa. Então, meus irmãos, existe muita religião falsas que é semelhante a de um mulo. Eles não sabem a sua origem. Eles não sabem de onde veio e nem sabem para onde está indo. Não, Senhor. Então, sabe, eu gosto de um bonito cavalo puro sangue. Vocês conhecem um bonito cavalo puro sangue. Ele é muito elegante, sabe quem foi seu pai. Ele sabe quem foi sua mãe. Ele conhece a sua origem. Ele sabe exatamente onde está. Mas um velho mulo não sabe quem foi seu papai, nem quem foi sua mamãe. E aqui está outra coisa sobre ele. Ele não pode se reproduzir. Ele está arruinado por toda a vida. Não reproduz. Por isso que há muitas religiões que não se reproduzem. Muitos homens aí intitulados de pastores que não se reproduz. Eles não querem se reproduzir. Fica 30, 20, 30, 40 anos no ministério e não reproduz. Não reproduz outros ministérios.
Se não quer se reproduzir, isso mostra que é mulo. Porque o mulo não se reproduz. E toda religião, e todo ministro que não se reproduz, outros ministérios em suas congregações, mostra que é mulo. Se não reproduz ou não quer reproduzir, é mulo. 20, 30 anos é tempo suficiente. Então, não venha querer dizer, não tem outro, então eu tenho que dar assistência a 3, 4 congregações e assim por diante, e fica ali 20, 30 anos e não se reproduz. Seu ministério está falhando. Tá? Alguma coisa está errada. Tem que estar errado. O que está faltando nos tabernáculos, em primeiro lugar, o novo nascimento. Porque o novo nascimento produz os ministérios estabelecidos na palavra. É necessário o novo nascimento de Deus. É necessária a presença do Espírito Santo na congregação. A operação do Espírito Santo para o Espírito Santo distribuir estes ministérios. Porque aonde está a operação do Espírito Santo, o Espírito Santo ele é o doador dos dons espirituais. Ele é o doador dos dons ministeriais. Então, isto é uma evidência da presença e da operação do Espírito Santo. Quando está ali operando o ministério quíntuplo, isto é o vestuário de Deus, isto é a evidência da presença e da operação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, nele contém todos os dons espirituais e todos os dons ministeriais. Meus irmãos, o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava uma vez por ano com o sangue diante dele e adorava na glória da secundária, todo ungido. Eu amo isto, ungido, andando, e ele usava vestimentas que tinham uma romã e uma campainha, e ele tinha que andar com isto em tal passo para que tocasse: Santo, Santo, Santo ao Senhor. Santo, Santo, Santo ao Senhor, carregando o sangue diante dele enquanto seguia. Louvado seja Deus. Hebreus 9, 7. Que belo quadro da igreja hoje, entrando. E você sabe a razão porque ele fazia barulho com aquelas campainhas? As pessoas do lado de fora não sabiam se ele estava vivo ou não, a menos que estivesse fazendo algum barulho. Estou lhe dizendo, irmão, nossa igreja morta que não faz nenhum barulho. Então algo aconteceu, sim, Senhor. Eles não entraram neste lugar santíssimo. Deus está em todo lugar que você encontra Deus. Você encontra muito barulho. Isto é certíssimo. Quando Jesus entrou em Jerusalém, eles cortaram ramas de palmeiras. Aqueles camponeses galileus começaram a cantar: Hosana ao que vem em nome do Senhor. João 12, verso 13. Então, alguns daqueles fariseus disseram: isso me dá arrepio nas costas, isto é um sacrilégio. Não faça. Faça-os calar. Aqueles fariseus religiosos ficaram incomodados com aquele barulho, daquele povo se alegrando e cantando: Hosana, Hosana, que vem em nome do Senhor. E os fariseus
ficaram incomodados. Eles ficaram perturbados com aquilo. Mas Jesus disse: se este povo se calarem, as pedras clamarão. Então, os modernos fariseus de hoje estão também incomodados com o barulho do Espírito Santo. Eles querem uma igreja fria, silenciosa, mas o Espírito Santo movendo jamais fará de você ficar silencioso, parecendo uma estátua. Jamais. O Espírito Santo de Deus nos leva a glorificar, a testificar, a se mover, a se soltar na presença de Deus. Mas, diz o profeta de Deus, Jesus respondendo, ele disse, respondeu: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Algo tem que acontecer quando Cristo entra. Algo tem que acontecer quando Cristo Jesus entra. Jamais teremos uma congregação silenciosas se estivermos em companheirismo com Deus e com a presença do Espírito Santo. Aonde está o Espírito Santo de Deus operando, há barulho. Porque assim nos diz a palavra de Deus. E o profeta de Deus nos mostra isto através da palavra. Mas tem que ser um barulho do Espírito Santo. Não é uma emoção da carne. É o barulho do Espírito Santo. É a unção de Deus. Louvado seja Deus. Mas ele, o sacerdote, levava o sangue para o propiciatório. E só ele sozinho podia entrar uma vez por ano. Mas quando Jesus morreu, no dia da expiação, ele rasgou o véu em dois. E não somente o sumo sacerdote, mas quem quiser pode entrar a qualquer momento na glória Shekinah de Deus pelo batismo do Espírito Santo, em um verdadeiro companheirismo pentecostal. Amém. Em um lugar na presença de Deus, onde o poder de Deus nos limpa de toda a injustiça, tornando-nos nova criatura em Cristo Jesus. O Espírito Santo desce sobre nós e toda a nossa negligência e vergonha das coisas de Deus sai, entrando no relacionamento com Deus. A igreja não é a noiva de Cristo? A igreja não é a noiva? Bem, a noiva não deveria estar dando à luz filhos, clamando: Abba, Pai. Qual é o problema? Não é de se admirar que não possamos mais nos reproduzir, se já nos afastamos desta glória da Shekinah. Sai dali e não sabe quem é seu pai, não sabe quem é sua mãe, fora do sangue, netos pentecostais, como Davi o chamou. Deus não tem netos, não, Senhor, Deus só tem filhos. Deus não tem netos, Deus tem só filhos. Então, o profeta de Deus diz: este é o porquê não podemos nos reproduzir. Não é de se admirar que não possamos mais nos reproduzir. Misericórdia. Onde está a velha religião dos velhos tempos? A religião de Jesus Cristo, que reproduzia os dons ministeriais, reproduzia os dons espirituais que estão contidos na palavra. Todo verdadeiro cristão, todo verdadeiro ministro de Deus,
ele se reproduz. Ele reproduz os demais ministérios, porque não é ele, é o Espírito Santo na congregação gerando estes dons, distribuindo estes dons espirituais e estes dons ministeriais. O que está faltando, o que está precisando, o que está necessitando é da presença do Espírito Santo. É da presença e da operação do Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia e nos abençoe poderosamente. Que Deus derrame sobre nós a sua presença e que possamos, pela graça e misericórdia de Deus, produzir aquilo que a palavra de Deus nos ensina através das Escrituras. Deus te abençoe em nome. Que Deus vos abençoe, amados irmãos, em Cristo Jesus. Esta noite nós vamos, com a graça de Deus, ter uma singela mensagem, mas que será de grande importância para a nossa vida espiritual. Claro, daqueles que amam a palavra de Deus. Todo filho de Deus, filha de Deus, ama ouvir a palavra de Deus, ama obedecer a palavra de Deus. Somente os filhos e filhas de Deus se converterão ao Senhor, porque foram predestinados para ser filhos e filhas de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus, conhecedor de todas as coisas, porque Deus conhece o fim desde o princípio. Antes da fundação do mundo, o Senhor já nos conhecia. Portanto, ninguém está oculto aos olhos de Deus. A Bíblia diz: e não há criatura alguma encoberta diante dos meus olhos. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos com quem temos de tratar. Então, a palavra de Deus aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Glória a Deus. Santo Deus e Pai eterno, Deus vivo, Deus de misericórdia. Em tua presença me entrego nesta hora. Em tua presença me encontro também neste momento.